Salve, salve, meu aluno, aqui professor Anderson, e hoje vou gravar uma aula importantíssima, que na verdade não é uma aula sobre conteúdo, é uma aula para você poder compreender o tipo de prova que você irá encontrar nesse concurso de Araguaína e também compreender como que é realizada a sua classificação e também aquilo que a gente não quer que aconteça, que é a eliminação do candidato. Por que a ideia dessa gravação? Conversando com o professor Delgado, ele concorda comigo de que um grande problema que a gente observa nos candidatos a concurso público é que, na maioria das vezes, eles não conhecem o edital naquilo que diz respeito ao tipo de prova que eles irão encontrar e a também os critérios de eliminação. Então, qual que é o meu objetivo agora? E é importante que você saiba disso. É justamente a gente verificar como analisar esses critérios de classificação e de eventual eliminação. Então, eu estou aqui na página do Instituto IDIB, que é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, que é a instituição que irá realizar o concurso público para diversos cargos no município de Araguaína. Então, já estou na página onde aparecem os concursos, a gente vê aqui que nós temos quatro links envolvendo cargos para esse concurso. Ó, edital um, edital de número 2, edital de número 3 e edital de número 4. Vocês veem aqui, ó, que esse edital de número um é o que ficou conhecido aí como o dos cargos gerais, né? Do quadro geral, que é o que tem mais é, cargos aqui ofertados para os concurseiros, inclusive esse de assistente administrativo, cuja a quantidade de vagas na ampla concorrência 454. Então, nós temos esses editais aqui, vou demonstrar só rapidamente os outros, ó. O edital de número 2 é esse aqui, ele vai tratar do cargo de agente de transporte. O edital de número 3 é esse, que vai falar do cargo de procurador municipal. E o edital de número 4, que vai tratar dos cargos de analista administrativo, de analista contador, analista controlador, analista jurídico, analista de tecnologia e por aí vai. Todos esses que indicam como analista, nós temos a exigência do nível superior, tá certo? Esses analistas. E temos aqui um cargo de assistente administrativo que ele vai chamar de ímpar, que é também ensino médio, esse não de nível superior. Tá certo, pessoal, vamos voltar lá para o edital de número um, que é o edital que nós iremos utilizar para que eu possa demonstrar para vocês esses critérios de classificação e de eliminação e também qual tipo de prova que você irá se deparar no dia 23 de agosto. Pela manhã, nós vamos ter os concursos de cargos que exigem ensino médio e também para aqueles cargos que se referem a técnicos, e no período da tarde, os cargos de ensino superior, no que diz respeito a esse edital, tá certo? Edital de número um. O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar o edital número 1/2026, que é esse que aparece aqui nesse quadro de documentos, tá certo? E nós vamos trabalhar também com essa primeira retificação, edital 01/2026, quadro geral. Por quê? Porque ela altera pontos importantes do edital principal, que é o 01/26 na primeira linha, e também insere alguns outros conteúdos. Então, nós iremos utilizar esses dois. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é qual o tipo de prova que vocês irão se deparar no dia 23, que é o dia que vocês farão a prova. Essa
identificação da prova, pessoal, ela está no item 11.7. Vamos dar uma olhada aqui. Item 11.7, olha. As questões das provas objetivas serão de múltipla escolha, com alternativa A, D e uma única alternativa correta. Então, qual vai ser o tipo de prova que você encontrará no dia do certame, no dia das provas objetivas? Haverá uma sentença e você irá julgar aquela questão item por item, sendo que apenas uma daqueles itens é o item correto. Então vai ter A, B, C e D e você irá marcar qual é a correta. 11.8. A pessoa candidata deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de resposta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de resposta será de inteira responsabilidade da pessoa candidata, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas do edital. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha por erro do candidato. Então, o que nós vamos ver adiante? Já falamos que a prova é um enunciado e você vai julgar as sentenças, que são 4, apenas uma delas corretas, de A a D, e você vai marcar no gabarito a correta. Esse tipo de prova, ele não exige, como, por exemplo, aquelas provas do Sebrasp, que uma questão errada anula uma questão correta. Então, não é desse tipo de prova que estamos falando. Então, você pode marcar aquela que você entende ser a alternativa correta e um eventual erro de marcação, de significado, de conhecimento, se você não acertar aquela questão, essa questão que você errou, ela não irá diminuir nenhum ponto em relação às que você acertar. Tá bom, pessoal? Então, o item 11.7, a gente falou o tipo de prova que você vai encontrar lá. Agora, nós vamos falar especificamente em relação aos cargos. Por que, Anderson? Porque temos cargos que eles, além da prova objetiva, eles exigirão do candidato uma dissertação, uma redação a ser escrita. Além disso, alguns cargos também terão como fase a prova de títulos. Nós vamos entender isso. Onde que a gente olha isso? Lá no edital de retificação que eu falei para vocês. No edital de retificação, nós vamos ter, por exemplo, olha, o item 13 desse edital. Ele vai alterar e inserir no item 11 daquele principal, nas fases do concurso, trazendo nova compreensão. Então, vamos entender isso aqui. Aqui agora, a gente começa a falar como que essa prova ela pode classificar ou ela pode eliminar o candidato. Então, olha, estamos falando agora dos cargos de nível médio técnico. Esses cargos, eles terão dois blocos na prova. Um bloco que diz respeito aos conhecimentos gerais, básicos. Por exemplo, aqui no cargo de nível médico barra técnico, quais são os conhecimentos básicos exigidos? Língua portuguesa, conhecimentos básicos da língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos básicos de história e geografia do município de Araguaína e raciocínio lógico. O segundo bloco é um bloco de conhecimentos específicos, tá certo? Conhecimentos específicos. E como que eu sei os conhecimentos específicos? Pessoal, para saber o conhecimento específico, aí você tem que voltar lá no edital principal, o edital 01, e verificar para o cargo que você irá prestar o concurso, quais são os conhecimentos específicos exigidos. Eu peguei aqui para mostrar para vocês, ó, em relação aos cargos de nível médio, tá certo? Os conhecimentos básicos aqui, por exemplo, para assistente técnico administrativo, que exige o nível médio.
Então, ali, para assistente técnico administrativo, quais são os conhecimentos específicos exigidos? Aí vem noções de administração financeira, noções de administração de recursos humanos, noções de administração de recursos materiais, processos administrativos, a forma como esses processos administrativos são planejados, são organizados, são dirigidos, qualidade em serviço e por aí vai. Peguei um outro exemplo, técnico de enfermagem. Qual que é o conhecimento específico para o cargo de técnico em enfermagem? Técnicas de enfermagem para execução de cuidados à saúde na baixa, média e alta complexidade. Aí vem necessidades básicas do paciente, segurança do paciente, prevenção e tratamento de feridas e por aí vai. Isso aqui eu estou falando só para vocês entenderem que esses concursos, eles apresentam dois blocos divididos, um de conhecimentos básicos e um de conhecimentos específicos. Em relação a esse cargo de nível médio, pessoal, veja, nós vamos ter, olha, o peso. O que é o peso, Anderson? Significa que quando é peso 1, aquela questão na prova, ela vale 1 ponto. Quando ela é peso 2, aquela questão na prova, ela vale 2 pontos. Como assim, Anderson? Me explica. Vamos lá. Vou aumentar aqui para ficar mais claro para vocês. Pessoal, veja. No conteúdo que é cobrado de língua portuguesa, são 12 questões peso 1, o que significa que vale 12 pontos na avaliação global da prova para esse cargo de nível médio barra técnico. Agora vocês podem perceber que quando fala dos conhecimentos específicos, que são 40 questões, o peso é 2. O que significa que cada questão daquele conteúdo de conhecimento específico, ele vale 2 pontos. Então, no geral, serão 80 pontos que esses conhecimentos específicos, eles irão somar. Enquanto que, por exemplo, português são 12 itens, vai valer 12 pontos. Informática são 5 itens, vai valer 5 pontos. Conhecimentos de geografia, também é peso 1. Geografia do município de Araguaína, também é peso 1, vai valer 5 pontos. Raciocínio lógico, que são 8 questões, peso 1 também vai valer 8 pontos. No entanto, os conteúdos de conhecimento específico, que serão um total de 40, terão peso 2 com o valor de 80 pontos. Entenderam? Então, compreender essa dinâmica, ela é importante por quê? Porque se você tiver uma estratégia adequada de estudo, é mais interessante ali na reta final, ou se você começou a estudar por agora, de focar nas questões de peso 2. No entanto, pessoal, e aí agora vem o conhecimento principal, é a gente entender os critérios de eliminação. Vamos pegar aqui novamente o cargo de nível médio. Olha o que ele vai falar. Perfil mínimo de aprovação. Vocês se lembram que eu falei para vocês que nós temos 2 blocos? Um bloco de conhecimento básico e um bloco de conhecimentos específicos? Pois bem, o que a prova exige? Vamos lá. Vamos fazer essa somatória aqui. Nós temos 12 pontos de português. Deixa eu fazer aqui rápido. 12 de português, mais 5 de informática, mais 5 de geografia, dá 10 pontos, tá certo? Mais 8 pontos de raciocínio lógico. Essa somatória dará 12 mais 10, 22, mais 8, 30 pontos. Então, em conhecimentos básicos, essa prova, ela soma 30 pontos. Qual que é a exigência? 50% de aproveitamento nos conhecimentos básicos, desde que não obtenha nota igual a 0 em nenhum dos conteúdos. Então, nós temos 2 critérios. Primeiro, é necessário, no mínimo, que desses 30 pontos,
o candidato acerte 15. Mas é só isso, Anderson? Não. Além de ter que acertar no mínimo 15, você precisa, não zerar português, não zerar informática, não zerar geografia e história do município de Araguaína e não zerar raciocínio lógico. Então, pelo menos uma questão de cada conteúdo desse daí você precisa acertar. O Anderson do céu, de onde você tirou isso? É porque o edital fala, pessoal. 50% de aproveitamento nos conhecimentos básicos. Primeira regra. Segunda, desde que não obtenha nota igual a 0 em nenhum dos conteúdos. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa tirou uma nota superior a um concorrente, só que ele foi eliminado. E a pessoa com a nota inferior, ela pode ser aprovada porque ela tirou a nota inferior, mas ela não zerou nenhum ponto em relação a esses conteúdos específicos. Então, você que é do nível médio, você tem que se ligar nisso, que você precisa, no mínimo, acertar uma questão de português, de informática, de história e geografia do município de Araguaína e de raciocínio lógico. Isso em relação aos conhecimentos básicos, um mínimo de 15 e um ponto em cada núcleo desse de conteúdos. E em relação aos conhecimentos específicos, Anderson, aí você só precisa acertar 50% dos conhecimentos específicos. Ou seja, se a prova ela tem 40 questões, você tem que acertar no mínimo 20 questões. Ah, Anderson, mas e se eu conseguir fechar 30 pontos no conhecimento básico e acertar só 19 nos conhecimentos específicos? Meu amigo, sinto muito, mas você irá reprovar, porque o critério, ele é muito claro. O critério fala o quê? 50% de aproveitamento nos conhecimentos específicos. Então você vai ter que acertar um mínimo de quê? De 20 questões dessas 40, que irá somar um valor de 40 pontos. Outra observação, esse concurso para o nível médio barra técnico, ele não exigirá redação. Então, essa prova, que ela tem uma duração de 4 horas, ela não irá exigir uma avaliação dissertativa, que é a redação. Tá certo? Então, superando aqui essa parte de nível médio barra técnico, vou citar um outro exemplo agora, que também vai cair para esse edital, para esses cargos. O cargo de nível superior, professor e professor de educação física. Aqui, pessoal, já é uma outra dinâmica. Vamos analisar? Bem, nós temos na prova objetiva, olha que fase, prova objetiva. Nós vamos ter novamente 2 blocos de conhecimentos cobrados: os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos. Veja que, em relação aos conhecimentos básicos, nós vamos ter a mesma lógica aqui, peso 1. Peso 1. Então, português, 15 questões, peso 1, vai ter um total de 15 pontos. Conhecimentos básicos, raciocínio lógico, 5 questões, peso 1, irá valer 5 pontos. Conhecimentos básicos, noções de informática, 5 questões, peso 1, irá valer quanto? 5 pontos. Conhecimentos básicos, história e geografia do município de Araguaína, 5 itens, peso 1, 5 pontos. Tá certo? E em relação aos conhecimentos específicos, 40 questões, peso 2, com um total de 80. Então, a prova objetiva, ela é muito semelhante ali à do nível médio. No entanto, aqui, para professor que exige nível superior e as provas serão à tarde, com 5 horas de duração, o que nós temos? Prova discursiva, que é a redação, valendo 30 pontos. Tá certo? E após essa prova discursiva, claro, no dia da prova é a prova objetiva e a prova discursiva.
Posteriormente, as pessoas, os candidatos desse cargo, dentro da quantidade que está disponibilizada, será chamada para a prova de títulos. E aí eu vou falar especificamente da prova de títulos, para quem não sabe o que é a prova de títulos. O Anderson, eu vou fazer essa prova de títulos aí no dia 23? Não, pessoal, prova de título é uma outra coisa. No dia 23, os cargos de nível superior e os cargos de professor, e no caso aqui que eu estou analisando com vocês, e professor de educação física, terá como critérios a prova objetiva e a prova discursiva, tá bom? Falaremos da prova de títulos para quem não sabe o que é. Vamos lá, pessoal. Então, a prova objetiva, nós já falamos que ela tem essas quantidades de questões e esses pesos, né? E nós temos a prova discursiva. A prova discursiva é uma redação que terá por pontuação máxima 30 pontos. E aí a gente volta àquela análise da classificação e da eliminação. Veja, pessoal, aqui na prova objetiva, quais são os critérios? Olha, para o núcleo de conteúdos de conhecimento básico, o critério é o quê? 50% de aprovação, perdão, ou de aproveitamento nos conhecimentos básicos e, novamente, desde que não obtenha nota igual a zero em nenhum dos conteúdos. Isso significa o quê? Vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó, novamente, 30 pontos no bloco de conhecimentos básicos. 15 de português, mais 5 de raciocínio lógico, 20, mais 5 de informática, 25, mais 5 de conhecimentos básicos de história e geografia, 30, tá bom? O que precisa para você não ser eliminado? Você tem que acertar desses 30 pontos aqui, pelo menos 15, sendo que você não pode zerar nenhuma de português, nenhuma de raciocínio lógico, nenhuma de informática e nenhuma de conhecimentos básicos de história e geografia do município de Araguaína, semelhante ao que nós falamos dos cargos de ensino médio. Então, pessoal, aqui... Anderson, mas eu tirei 25 pontos. Só que eu não acertei nenhuma de informática. Vai reprovar, meu amigo. A pessoa que tirou 15, mas acertou pelo menos um em cada um do bloco, vai continuar no concurso. E você que acertou 25, mas não acertou nenhuma de informática ou nenhuma de história e geografia, você vai ser reprovado, vai ser eliminado. Então é preciso compreender isso para que você saiba que pelo menos um assunto, um conteúdo, você tem que dominar profundamente para que você não seja eliminado do concurso, porque você tem que acertar pelo menos uma questão. Vamos falar dos conhecimentos específicos. Olha, são 40 questões, agora com peso 2, totalizando o quê? 80 pontos. Em relação aos conhecimentos específicos, pessoal, nós estamos falando do cargo de professor. Então, para cada cargo do tipo de professor, será exigido um tipo de conhecimento específico. Aí você tem que ir ao edital número 1, aquele geral, que nós já tratamos dele lá, quando a gente falou no início da nossa conversa aqui, quando a gente falou do tipo de prova, tá bom? Para que você verifique quais são os conhecimentos específicos. Considerando que a prova já está chegando, né, pessoal? Já é para ter pelo menos visto esses conteúdos específicos ao menos uma vez, né? O que eu estou só chamando a atenção de vocês é prestem atenção, porque senão você pode ser eliminado sem compreender as regras do concurso. Então, para os conhecimentos específicos, 40 questões, peso 2, um máximo de 80 pontos. Quanto que você tem que tirar para não ser eliminado? 40 pontos, que equivale a acertar 20 questões. Wanderson, eu fechei conhecimentos básicos, tirei 30 lá, só que na hora de fazer os conhecimentos específicos, eu só acertei 19. Olha, eu só acertei 19, eu só fiz eu só consegui chegar a
38 pontos, só acertei 19, só cheguei a 38 pontos. Vai ser eliminado. Você vai ser eliminado. Porque você precisa acertar no mínimo 20 questões desses conhecimentos específicos para fechar 40 pontos. Então, 38, infelizmente, vai ser eliminado. Agora, é claro, né, pessoal? Claro, vamos abrir um parêntese aí. Eu estou apresentando para vocês os critérios que o edital apresenta para classificação e eliminação. Por óbvio que nessas ocasiões, logo após a prova, uma série de questões que podem ser submetidas a recurso, é comum que elas apareçam. Então a gente vai recorrer naquilo que for necessário, tá bom? Mas você não pode ir realizar a sua prova sem entender essas coisas, essas explicações que eu estou dando para vocês aqui, que são do edital. Ainda em relação a esse concurso para professor, nível superior, a exigência de uma redação. O Anderson, que dia vai ser essa redação? No mesmo dia da tua prova objetiva. No mesmo dia da tua prova objetiva, você vai ter uma redação valendo 30 pontos e essa redação você precisa ter ali de proeficiência nela pelo menos 50%. Tem que acertar pelo menos 15 pontos desses 30. E como que eu sei? Aí tem que voltar lá no edital principal e verificar quais são os critérios que são exigidos para a correção da prova de redação, tá, pessoal? Que a gente não tem um tempo agora de falar sobre isso, porque eu só quero apresentar para vocês critérios de eliminação e de classificação. O professor fez a prova, conseguiu a pontuação mínima no primeiro bloco de conhecimentos básicos, conseguiu uma nota boa em conhecimentos específicos, fez uma redação top ali, tirou entre 25 e 30 pontos, tá entre as vagas, aí o que ele vai ser submetido aqui? A prova de títulos. Pessoal, observe isso aqui para mim comigo, ó. Quando a gente fala de prova objetiva, olha esse canto direito aqui. A prova objetiva, ela é eliminatória e classificatória. Significa que, se você não tirar o mínimo que é exigido, que nós já tratamos aqui, você é eliminado. E significa que, conforme você conseguiu alcançar os requisitos mínimos, você será classificado pela ordem de pontuação. Aqueles que tiverem uma maior nota estarão nas primeiras vagas ali, serão classificados como os primeiros, e assim de forma consecutiva, né? E a prova discursiva, a mesma coisa. Ela é eliminatória e classificatória. Eliminatória por quê? Porque você tem que tirar pelo menos 15 dos 30 pontos, que é o valor global. No entanto, a prova de título, ela só é classificatória. O Anderson nunca ouvi falar dessa prova de títulos. O que é isso? Pessoal, a prova de títulos é uma convocação que a banca fará, a banca que faz o concurso, por exigência, claro, do município e da legislação que rege esse cargo, né? Vai exigir títulos, que são aquelas formações que a pessoa possui. Mestrado, doutorado, especialização, pós-graduação, tá certo? Então ela apresenta esses títulos, essas formações, para que possa ser ampliada a nota dela. Ah, Anderson, mas e se eu não tiver nenhum título? Ele não vai te eliminar. Simplesmente não será somada a sua nota a nota correspondente aos títulos. Então, por exemplo, a pessoa está dentro da quantidade de vagas, é convocada para apresentação de títulos. Naquele momento da apresentação dos títulos, se ele tiver um doutorado, a nota dele será acrescida do valor de pontos referentes àquilo que diz respeito ao doutorado. Então, títulos é isso. E o que eu quero frisar com vocês? A prova de título, pessoal, ela não é eliminatória. Ou seja, se você não apresentar nenhum título, você não será eliminado. Simplesmente não será acrescido à sua nota nenhum outro valor, porque você não tem título, você não tem formação. Enquanto que aquele que tiver o título, será acrescida a nota dele esses valores correspondentes a um doutorado, a um mestrado, a uma pós-graduação, uma especialização e etc. E onde que eu vejo isso, Anderson? Aí lá no edital ele vai reger especificamente sobre isso, tá bom? Vai ter lá um edital específico falando sobre os títulos, tá bom? E aí, pessoal, para a gente finalizar
a nossa conversa, eu vou trazer para vocês aqui, agora, por fim, como então que vai ser a classificação geral desses candidatos, tá bom? Vamos olhar aqui, ó, classificação final. De onde que eu tirei isso? De vozes da minha cabeça? Não, tirei lá do edital principal, no item de número 15, classificação final. Como que vai funcionar? 15.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final em lista de classificação por opção de cargos. E como que será realizado? Olha, para os cargos de nível médio, pessoal, a pontuação final será o resultado TPO, tá certo? Que é o total de pontos da prova objetiva. Então, quem participou do concurso para nível médio não vai ter redação e não vai ter títulos. É a nota que tirar na prova objetiva. Então, na prova objetiva, você será classificado conforme a sua nota, ou seja, aqueles que tiverem as maiores notas estarão nos primeiros lugares e assim por diante. Para os cargos de nível superior, aí nós temos duas situações. Porque nós temos cargos de nível superior com prova discursiva e com prova de títulos. Para esses que exigem também a prova discursiva e a prova de títulos, a exemplo do que trabalhamos aqui, os cargos de professor, como que será feita a soma total? Será o total de pontos da prova objetiva, mais o total de pontos da prova discursiva, mais o total de pontos da prova de título, dará a somatória final ali e a classificação final do candidato no concurso. Tá bom? Então, nível superior, que exige discursivo e título, vai ser a nota da prova objetiva. Se ele não for eliminado, nós já tratamos dos critérios de eliminação aqui. O total da prova objetiva, correto? O total da prova discursiva, que vale 30, né? Conforme nós vimos aqui no caso de professor, e também a prova de títulos para essa soma final, essa classificação final. E para os cargos de nível superior, exceto para aqueles que exigem prova de título, ou seja, cargo superior que não exige prova de título, como que será realizada essa pontuação final? O total da prova objetiva com o total da prova discursiva, o que nos leva a deduzir que para nível superior sempre haverá o que? Também a prova discursiva. E para alguns, prova de título, para outros não será exigido prova de título, aí é necessário que você verifique o cargo para o qual você está se preparando e que você irá tentar a vaga. Lembrando, pessoal, que eu estou falando do edital número 1, quadro geral. Pode ser que aqueles outros editais, eles tragam outras regras específicas. No entanto, a ideia geral é essa que eu trago aqui. É você poder verificar o edital para saber, primeiro, o tipo de prova que você irá se deparar com ela e depois quais são os critérios de eliminação e de classificação, tá certo? Eu acredito que eu colaborei com esse saber aqui, com essas informações e que elas sempre podem ser aplicadas para qualquer outro tipo de concurso que você realizar e para qualquer outro tipo de cargo, que é você fazer a leitura do edital para saber esses dois pontos, ou melhor, esses três pontos principais. O tipo de prova que eu vou me deparar, os critérios de eliminação e os critérios finais para a classificação. Tá certo? Pessoal, foi um prazer, um grande abraço, um abraço também para o meu amigo, o professor Delgado, que foi aquele que conversou comigo e me incentivou e me deu essa ideia de eu trabalhar esses temas aqui com vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Meu Instagram, delegado _ o Anderson. Eu estou fazendo uma série de vídeos e de lives justamente para a gente poder impactar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, para a gente ter uma vida melhor, tá certo? Me sigam lá no Instagram. Forte abraço, fiquem com Deus.